Pessoal, a gente vai falar agora sobre o tempo de serviço e ainda antes dele vai ser vacância, ok? E nós vamos deixar por último aí a Seguridade Social para um próximo vídeo. Nós estamos então na semana 2, no dia 2. Vacância é a situação em que o cargo público está vago, certo? Então, exemplo, você está estudando para o MPU. Lá, vamos supor, a gente tem analista, nós temos técnico. Está prestes para sair o edital. Ok? Vamos dizer assim. Aí o que rola? Estudando para o MPU, está saindo o analista ou técnico. Aí saiu o edital. Ficou bom esse T, né? Saiu o edital. E no edital tem lá as vagas para o cargo 1. Tem lá 250 vagas, vamos supor. Vagas do cargo 2, 530. Essa aqui é vaga referente ao que? Cargos vagos. Os cargos vagos são quem? É o caso de vacância. Então, ocorreu alguma situação que esses cargos estão vagos, ok? Quais são as situações que esses cargos são vagos? Veja só. Primeiro delas é o que? Decorrência de exoneração. Exoneração não é punição. Primeira informação. Exoneração, ela pode ocorrer em duas situações: no cargo efetivo e no cargo comissionado. Cargo comissionado exonera-se por livre nomeação, livre exoneração, ok? Então é livre aí para ser exonerado, ad nutum que chama, tá? Já o cargo efetivo é quando você escrevi você e já estava metendo ali. Exemplo ruim, nunca é nós. Ainda que seja um cargo, não seja punição, não é interessante receber uma exoneração de cargo efetivo. Cargo efetivo ocorre quando, por exemplo, é inabilitado. Em estágio probatório. Certo? Então você não tem o perfil para aquele cargo. Depois de 3 anos aí tem aí a inabilitação e não é uma punição. Demissão é ou não punição? Nesse caso é sim uma punição. Uma punição do cargo efetivo, ok? Cargo comissionado ocorre o que? A destituição, perfeito? Então até aqui só coisa ruim, volta aí. Até aqui é só coisa ruim. Aqui agora tem uma situação legal, que é o que? A promoção. Vamos usar aquele nosso exemplo de sempre para ficar mais fácil. Terceiro sargento, segundo sargento, certo? Então você está ocupando esse aqui, aí vai sair daqui e vem para cá. Vai ocorrer o que? O provimento deste e a vacância desse. Então você está saindo, está deixando vago esse cargo. Então esse é o cargo o caso da vacância quando ocorre a promoção. Readaptação, vamos lembrar sempre lá do policial. Sempre porque para a gente levar o mesmo exemplo para a prova, tá? Policial levou um tiro, foi acidentado numa perseguição com viatura, está lá de cadeira de rodas agora. Então ele está de cadeira de rodas.
agora ele não pode mais exercer aí as funções de policial. Nesse caso ele vai ter que ser o que? Readaptado. E agora ele vai ficar o que? Prestando serviços aí na repartição, serviços administrativos, por exemplo, ok? Então aí o caso de readaptação. Então nesse caso o que está acontecendo? Ele era agente da Polícia Federal, por exemplo. O cargo dele ele vai ficar vago. Ele vai para o administrativo. No administrativo ele preencheu, teve o provimento. Então nesse caso teve a vacância, nesse caso aqui teve o provimento, ok? Aposentadoria. Então no caso lá do MPU vai ter muita gente aposentada. Então está ocorrendo o que? A galera está indo embora. Nesse caso aqui ainda, com o cargo efetivo, nós temos mais uma outra situação. O técnico do MPU, ele vai prestar o concurso para analista. Ele vai passar, vai pedir o que? Vacância do cargo inicial dele. Pediu vacância, então ele está pedindo para sair do cargo dele, ok? Então é um outro caso aí que ocorre aí a solicitação da exoneração do cargo dele, tá? Mas nesse caso ele não pede, não é um caso bem legal não. Esquece esse exemplo aqui, porque vai ser só vacância, não vai ser pedido de exoneração, tá? Depois eu explico aí mais para frente o porquê, quando for ocorrer uma situação particular relacionada a isso. Posse em outro cargo inacumulável. Tá aqui o caso daquele exemplo que eu estava colocando aí em cima. Então ele não vai ser exoneração. Por que não é exoneração? Ele poderia pedir exoneração do cargo de técnico? Poderia. Só qual o problema? Quando ele pede exoneração do cargo de técnico, é possível? Sim, mas com ressalva. Aqui, ó. A caveirinha aqui. Desenho pra caramba, né? Por que eu tô colocando isso aqui? Porque se ele pede vacância, se ele pede aqui vacância, não, se ele pede exoneração, e lá no cargo de analista ocorreu que inabilitação no estágio probatórios, como ele pediu exoneração do cargo, ele não pode mais voltar para o técnico, entendeu? Então por isso que eu falei da ressalva. Então pode pedir exoneração, mas quando eu peço exoneração, inabilitado no outro estágio probatório, ou eu quero voltar para o cargo inicial, eu não posso mais porque eu pedi exoneração. Então que eu tenho que pedir vacância por causa desse motivo, posse em outro cargo inacumulável, ok? E daí sim, então eu saio então de um cargo efetivo como técnico do MPU e vou para o cargo de analista, cargo efetivo também do MPU. Agora, se eu fui inabilitado, o que ocorre? Eu volto para o cargo inicial porque eu não pedi exoneração, beleza? E o falecimento, então tem aí o pessoal que passa em polícia, às vezes tem vaga aí, muitas por detrimento aí de, infelizmente aí, vários policiais morrendo aí. Exemplo, PM lá do Rio de Janeiro, então toda hora morre gente lá, então o pessoal tem que chamar cada vez mais servidores aí que prestaram concursos para suprir essas vagas que estão ocorrendo por causa dessas vacâncias aí. Absurdo, mas é um exemplo aí de vacância. É absurdo pelo histórico, pelo cenário, tá? Aqui então, como nós já falamos, exoneração do cargo efetivo pode ser a pedido ou de ofício. Então a de ofício vai ser quando não forem satisfeitas aí a situação aí, o
do estágio probatório, ou seja, o servidor ele não tem aí as condições mínimas para permanecer no cargo, ele vai ser inabilitado, ok? E é outro caso aí do servidor que ele tem aí para entrar em exercício, ele tem lá a nomeação, depois ele tem 30 dias para a posse e mais 15 dias depois da posse até para entrar em exercício. Se ele não entrou em exercício, já tomou posse, então tomou posse, já tem a reserva da vaga, já é dele. Agora vai acontecer o que? Então ocorreu a posse, teve o provimento, teve a investidura, então teve a investidura, agora vai ocorrer o que? A exoneração. Então não assumiu no prazo de 15 dias ali do exercício, ocorre a exoneração. Pode ocorrer então no cargo comissionado também o que? A exoneração a juiz da autoridade competente ou então até mesmo a pedido do próprio servidor. Perfeito? Olha como caem as questões. No que se refere a agentes públicos, julgue o item seguinte: a exoneração do serviço público em decorrência de inabilitação do estágio probatório não configura punição. Perfeito. O que configura punição? Se for caso efetivo, será a demissão, cargo comissionado, a destituição. Isso aí sim seria punições, ok? Agora vamos falar sobre o tempo de serviço. Meio chato essa parte aqui, mas ela tem uma certa lógica, ok? Então, primeiro, tempo de serviço contado para todos os efeitos. O tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal. O que significa isso? Significa que você passou na MPU para analista ou técnico e você já era aí, por exemplo, agente administrativo de um ministério. Quanto tempo você tem aqui? 10 anos. 10 anos de serviço aqui no ministério. Agora você passou para o MPU, para analista, aí você tem tempo de serviço público? Sim. Você estava no serviço público? Sim. Você vai levar esses 10 anos mais X que faltam para aposentadoria. Então ele serve para levar para fins de aposentadoria? Sim. Então vai depender da regrinha que você vai estar aí, mas computa sim esses 10 anos, inclusive os prestados obviamente pelas as Forças Armadas. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando o ano 365 dias. Então, além das ausências ao serviço previstas aí no artigo 97, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de 97, é aquilo que a gente já estudou, um dia para doação de sangue, 2 dias aí quando necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral e 8 dias em razões de casamento, falecimento aí de pessoa da família. O tempo de serviço, continuando então esse 102, são considerados como efetivo exercício. Então, como se estivesse trabalhando. Como se estivesse trabalhando, considero que as férias, como se estivesse trabalhando, como se assumir algum cargo comissionado na União, no Distrito Federal ou municípios, considero como se estivesse trabalhando aí o programa, como se estiver num programa de treinamento, regularmente instituído. Por exemplo, se está na ENAP, ESAF, fazendo qualquer curso, é como se você estivesse de serviço, em efetivo serviço. Programa de pós-graduação estricto sensu no Brasil, ou seja, quando você estiver estudando, você vai estar computando esse tempo como efetivo exercício. Então, efetivo exercício, então sempre você vai pensar o quê? Se está como efetivo exercício, você está recebendo por aquele período. Então, você está recebendo por aquele período, você está recebendo por aquele período. Programa instituído aí de pós-graduação, aí quando não tiver compatibilidade de horário, você vai estar
recebendo por aquele período, perfeito? Então, se considera como efetivo exercício, você está recebendo normal nesses casos aí. Do tempo de serviço para o mandato eletivo, eleições aí, se for federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Aqui, exceto para promoção por merecimento. Então, o que o legislador colocou aqui para você lembrar? Você não merece ser promovido aí por ter se virado político. Então, exceto por promoção por merecimento, você está computando como se tempo de exercício e serviço fosse, ok? Exemplo, aqui nesse caso aqui eu posso ter o que? Se eu tiver compatibilidade de horário, nós podemos o que? Acumular o cargo efetivo mais quem mais? Mais o de vereador, ok? Do municipal, prefeito, o que eu posso fazer? Eu posso optar pela remuneração, ok? Então, como se de tempo de serviço, como se em exercício estivesse. Lá eu estou lá no tribunal de júri, certo? Então, o outro serviço obrigatório por lei, como se em exercício estivesse. Missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser em regulamento, então eu vou estar recebendo, então eu estou como efetivo exercício. Com a gestante lá dos seus 6 meses agora, mais um de férias, esses 6 meses ela vai estar recebendo, então está recebendo, é como se em exercício estivesse, ok? Efetivo exercício. Mesma coisa para adotante e também para a licença paternidade. Para tratamento da própria saúde, então você recebe aí, certo? Então, como se exercício estivesse, isso aqui é da própria saúde, não tem sentido você estar tratando a sua saúde e chegou um dado momento você perde ali a sua remuneração. Não. Tratamento da própria saúde, você recebe sempre até o limite de 24 meses. Por que está o limite de 24 meses? Porque vai ter aqui duas situações. A primeira situação vai ser o que? Possível readaptação. Certo? Se não conseguiu se adequar às condições, às exigências do cargo, você vai ser readaptado. Ou então, no caso de não conseguiu ser readaptado em nenhum dos cargos, vai ser o que? Vai ser aposentado por invalidez. É por isso que é só até os 24 meses. Daí vai ter uma dessas duas situações, ou readaptação ou aposentadoria por invalidez, ok? E aqui ele diz aqui, cumulativo ao longo do tempo do serviço prestado à União. Então essa aqui é uma situação diferente, certo? Então durante todo o tempo à União, você será computado aí como exercício estivesse, então está recebendo por esse tempo até o máximo de 24 anos no decorrer da sua vida funcional. Licenças. Então ainda vai ser computado aqui, volta. Aqui, para todos os efeitos, são considerados como efetivo exercício. Então, vem e vem. Efetivo exercício. Aqui, ó, efetivo exercício. Se é efetivo exercício, novamente, então eu estou recebendo por isso, ok? Se eu estou recebendo, então, para o desempenho de mandato classista ou de participação de gerência ou administração de sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços aos seus membros, exceto para efeito de promoção e merecimento. Nesse caso aqui do mandato classista ou participação de gerência e administração de sociedade cooperativa, tem uma situação aí que é uma situação meia delicada, porque nesse caso de mandato classista, você não recebe a sua remuneração, perfeito?
agora temos duas situações que o servidor tem aí essa situação aí que alguns doutrinadores falam que recebe, tá? O CESP, como ele se posiciona? Ele vem se posicionando que o servidor ele não recebe pelo mandato classista do órgão de origem dele, tá? Letra D, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. Então, por motivo de acidente de serviço ou doença profissional, você vai estar recebendo normal como o efetivo exercício estivesse. Para capacitação, então você fica lá 3 meses a cada quinquênio, você pode estar aí 3 meses ficando fora para se capacitar e você vai estar recebendo por isto. Por convocação para o serviço militar, certo? Então você vai receber o tempo que você estiver lá no serviço militar. Aí tem regra específica aí para o serviço militar, ok? Que não cai na nossa prova. Deslocamento para a nova sede, então você foi removido. Nessa remoção você sai por ofício ou a pedido. Você vai ter um prazo lá de até 30 dias para você ser deslocado de uma sede para outra, e nesse deslocamento você continua recebendo, então como se efetivo exercício estivesse. Eu estou falando sempre como se estivesse recebendo, mas para que você pense nisso aqui, ó, efetivo exercício, ok? Para você pensar na prova assim na hora, se eu receber uma licença dessa, eu continuo recebendo a minha remuneração? Sim, então é como se em exercício eu estivesse, ok? Ainda é para participação de competição desportiva nacional ou convocação para integrar a representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Então, se eu vou participar de uma competição desportiva nacional, eu consigo aí a liberação também, ok? Afastamento para servir em organismo internacional, eu também estou aí como se em exercício estivesse. Agora, apenas para aposentadoria. Então, agora eu quero me aposentar. Aposentadoria vai ser a mesma regra para disponibilidade. Nós vamos pensar só na aposentadoria, depois a disponibilidade, ela de forma análoga, ela serve também. Então, por tempo de serviço público prestados aos estados, Distrito Federal e municípios. Então, eu entrei no serviço público federal, eu tenho 10 anos de estado, então eu já tenho 10 anos computados aí para a aposentadoria. Licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Então, se eu fiquei fora aí, eu tenho o que? Aqui. O que significa? Então, se eu tenho uma licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor com remuneração, então com remuneração, que exceder 30 dias em 12 meses será então contado para fins de efeito de aposentadoria, certo? Então essa licença para tratamento de saúde de pessoa da família com remuneração, ela está dizendo assim, se excedeu a 30 dias em um período de 12 meses, continua computando, mas agora só para a aposentadoria. O que significa isso? Significa dizer que se eu estou fora após 30 dias, não faz o cômputo, por exemplo, para fins de promoção por merecimento, ok? Então eu pensar de forma contrária o que está previsto aí. Então, se é para apenas aposentadoria, não serve depois para cômputo aí para fins de promoção por merecimento, ok? Licença para atividade política, então aquela que é a partir do registro da candidatura até o 10º dia, aqui, ó, seguinte ao da eleição. Então, considera esse tempo para fins de aposentadoria. Esse tempo a partir do registro até o dia seguinte da eleição. Isso aqui é no máximo quanto tempo mesmo? 3 meses lá, ok? Continuando, estamos acabando. Contar-se apenas para aposentadoria ainda e disponibilidade. Então,
Continuando com a aposentadoria, tempo correspondente ao desempenho do mandato eletivo, certo? Anterior ao ingresso do serviço público. Então eu cheguei no serviço público, eu tenho quanto tempo? Eu tenho 10 anos, de 4 anos mais 4, depois eu pedi aí para sair, certo? Então eu tenho 4, tenho 8 anos de mandato eletivo, então eu tenho que, isso aí acumula para a minha aposentadoria, ok? Tempo de serviço na atividade privada, você trabalhou numa empresa aí, uma empresa terceirizada em órgão público, por exemplo, você vai estar aí então computando esse tempo aí para fins de aposentadoria. O tempo relativo a tiro de guerra é como se fosse um quartel. Esse quartel, ele para serviço militar obrigatório, mas essas pessoas aqui são chamados os atiradores. Então eles conciliam lá o tempo do serviço obrigatório diferenciado com as suas atividades normais aí de profissional. Então a pessoa vai estar desempenhando, por exemplo, uma atividade privada e pode estar também prestando serviço militar obrigatório em tiro de guerra. O tempo de licença para o tratamento da própria saúde, então que exceder então o tempo que refere-se à linha B do inciso 8º do artigo 102, ou seja, o tempo que exceder lá a 24 meses, excedeu os 24 meses, ele serve para computar aí o tempo de aposentadoria, ok? Ou disponibilidade. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. Então, vamos supor, o servidor está aposentado, e aí ele está trabalhando, só que ele está trabalhando não mais como pode até ser, vamos colocar aqui, o aposentado, então ele pode estar lá num cargo comissionado e aposentado, ele pode estar agora fazendo o que? Agora ele está contribuindo agora não mais pelo regime próprio, mas sim pelo regime geral da Previdência Social. Então se ele está recolhendo, agora ele está recolhendo pelo regime geral da Previdência Social. O que significa isso? Que o servidor ele está computando para uma nova aposentadoria, ok? Então não serve o tempo que ele prestou serviço. Já, por exemplo, se ele já trabalhou 35 anos, agora essa nova aposentadoria aqui vai começar um novo cômputo para ele. Então apenas para uma nova aposentadoria vai servir esses novos recolhimentos aí para o regime geral da Previdência Social, ok? Continuando, será contado em dobro o tempo de serviço aí prestados às Forças Armadas em operações de guerra para fins de aposentadoria. E por fim é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então ele está dizendo assim, não pode você contagem cumulativa de tempo de serviço. Exemplo, se eu estou com um cargo de professor mais um cargo de técnico administrativo, eu trabalho de manhã aqui e à tarde aqui. Aqui eu estou trabalhando de manhã, trabalhei um ano de 2017 inteiro, certo? Trabalhei um ano de 2017 inteiro e estou trabalhando 2018, certo? E aqui terminei aqui esses 2 anos. Então aqui eu tenho 2 anos e aqui eu tenho 2 anos. 2 mais 2, 4. Ele está dizendo aqui, é verdade, foi dada a contagem cumulativa. Então é 4? Não. É o que? 2. É isso que ele disse, ok? Obviamente que aqui eu vou estar sobre um regime de previdência, aqui eu estarei sobre o outro, certo? Então aqui eu trabalhei 2, aqui eu trabalhei 2. 2 de 35, vamos supor, anos. 2 de 35 anos
para me aposentar pela 8.112, por exemplo, e aqui pelo GDF, por exemplo, ok? Então ele não está computando aqui contagem cumulativa, eu não estou somando para chegar nos 35, ok? Então eu estou contribuindo para dois regimes distintos. Beleza, meu povo? Um abraço, vencemos aí essa batalha. Até a próxima.